Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Estamos iniciando mais uma escola dominical aqui em Lameirão 1, na congregação do Jardim São Vito, cujo pastor local é o pastor Robson Meradaz, juntamente com o nosso pastor presidente, nosso pastor Valdemir de Araújo, amém? Hoje nossa equipe aqui tá fera, hein? Só tem teólogos, professores, ministros, né, pastor Paulo? Aleluia, né? E nosso irmão Leandro também está aqui, né? Nosso irmão Leandro tem novidade para os irmãos, amém? Daqui a pouco eu vou passar para ele, mas desde já quero agradecer os irmãos que já estão conectados. Já tem 18 pessoas conectadas, hein, pastor? 19 agora, 19 pessoas conectadas. Sejam bem-vindos, irmãos, né? E vou passar para o irmão Leandro, ele vai estar explicando direitinho, né? Mas desde já eu quero deixar para os irmãos. Os irmãos podem interagir com a gente, né? Os irmãos podem perguntar, que a lição de hoje vai ser a lição número 13 da revistinha, que tem o tema Voltados os olhos para o Bendita Esperança. Pastor, já tem uma perguntinha, hein? Logo depois do pastor eu já vou fazer a pergunta, mas desde já vou passar para o nosso irmão Leandro a oportunidade. Glória a Jesus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, pastor Paulo. Bom dia, Paula. Bom dia, presbítero Silvio. Bom dia, Júlio. Que Deus possa se encontrar presente no nosso meio. Amém? Então, os irmãos que estão aí conectados, os irmãos já sabem como é que funciona, que vocês possam curtir, comentar, compartilhar. E mais importante que curtir, comentar e compartilhar, né? É cultuar o Senhor juntamente conosco. Fica até o final junto com a gente. A gente está na lição terceira, 13ª, corroborando aqui com o irmão Júlio. É a última lição da CPAD do primeiro trimestre. Não é isso, Silvio? É isso aí. Então, como o Júlio falou aqui, a nossa equipe está cheia de novidades. Os irmãos que quiserem falar diretamente com a gente hoje, né? Os irmãos possam... É só clicar no link aí. Se quiser conversar com o pastor Paulo, é só clicar no link. Se quiser conversar com o Silvio, é só clicar no link. Com o Júlio, com o Leandrinho. Tá tudo automático, né? Tá tudo tecnológico. Pela graça de Deus, Deus nos proporcionou isso. E os irmãos que quiserem também baixar a revista, é só clicar também no link de baixar a revista. Nesse link, você vai ser redirecionado pelo WhatsApp, onde você vai estar pegando o material da CPAD e está acompanhando junto com a gente também. E nesse link também, os irmãos podem também baixar livros em PDF. Tem 32 livros em PDF. Então, falta de palavra, falta de conhecimento a gente não tem. Então, que os irmãos possam comentar, curtir, compartilhar e estar com a gente na live até 11 horas, porque hoje vai até as 11, não é isso? É isso, Paulo? Então, é isso aí. Pastor presbítero Silvio, com a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz, a paz do Senhor para todos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para estarmos aprendendo da palavra do nosso Deus. E hoje não vai ser diferente, nós vamos estar estudando cada detalhe, né, dessa lição, a lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Que a esperança que nós temos é única, né? Que é a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e também, primeiramente, o arrebatamento da igreja, né? É onde nós estaremos estudando e aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor, amém? Mas antes de tudo, nós vamos estar orando ao Senhor, né? Entregando nossas vidas, nossos familiares, falando do amor de Cristo na oração, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã maravilhosa que o Senhor tem colocado, Senhor, para nós estarmos aqui. Senhor, esse dia de sol maravilhoso, também estivesse chovendo, seria uma bênção, Pai. Mas, Senhor, se conosco nesta manhã, abençoa nossos corações, abençoa nossas mentes, para podermos transmitir o melhor para o Teu povo. Que as palavras, Senhor, possam penetrar no fundo do coração de cada um, Pai, e possamos praticar para aquele grande dia nós sermos salvos na Tua graça, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar dando início à nossa escola bíblica com o texto áureo. O texto áureo nos diz lá, deixa eu pegar meu óculos, amém?
Texto áureo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Título 2, 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Amém? Não é invenção humana, são fatos revelados pela história. Amém? Leitura bíblica em classe. Atos 1, 6, 11. Número 6. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Louvado seja o nome do Senhor. Então a promessa foi colocada aqui, né, em Atos 1, 6, 11, onde realmente aqueles 2 varões disseram: Ele vai voltar, né? Assim como ele subiu ao céu, ele vai voltar mais uma vez, e essa é a nossa esperança. Vamos estudar também o tópico 1, que breve Jesus virá. O tópico 2, a necessidade da vigilância. E o tópico 3, a viver com fidelidade. Nós vamos estudar todos esses tópicos aí minuciosamente, para estarmos realmente sendo preparados, né, para aquele grande dia, conservarmos a esperança na salvação. Amém? Nosso pastor Paulo, dando início à nossa EBD. Aleluia, glórias a Deus. Quero saudar os amados irmãos, né, que estão aí do outro lado, com a paz do Senhor. Bom dia, né, como o nosso presbítero já falou, o domingo está bonito, está lindo, né? E nós estamos aqui, né, irmãos? Mais uma aula da nossa querida EBD, né? A lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança, né? Começando, né, irmão, a nossa lição, esse título, né, fala: voltados os olhos para a bendita esperança, né? O que vem a ser essa bendita esperança, né? O que o autor quis dizer, né, como esperança? Essa bendita esperança, irmão, está falando do arrebatamento. Está dando uma falhadinha aqui, mas a gente vai resolver agora. Vamos lá. Aleluia, glórias a Deus, louvado, aleluia, né? Então vamos lá, irmão, vamos voltar tudo de novo, né? Bendita esperança, né? Está falando do arrebatamento da igreja, né? É a esperança que nós temos que ter, irmão, em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos estudar sobre isso, né? O que vem ser essa bendita esperança. O texto áureo, né, aqui Tito 2,13 fala: aguardando a bem-aventurada esperança e aperfeiçoamento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que quer dizer isso, irmão? Aguardando. Enquanto nós aguardamos, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que trabalhar, irmãos. Vamos esquecer, né, o tempo,
Mas esse tempo que nós estamos aguardando, essa bendita esperança, que é o arrebatamento da igreja, nós temos que trabalhar, nós temos que pregar, nós temos que ensinar, nós temos que evangelizar. E essa lição, né, essa revista, ela nos falou muito sobre isso, né, no decorrer do período que nós estávamos dando as aulas, né? Falou sobre todas as coisas, né? Sobre como evangelizar, como discipular, os frutos, falou sobre tudo, irmão, né? Então, o que acontece? Enquanto nós esperamos, vamos trabalhar, né? E a revista hoje vai estar voltada para isso, né? Para o arrebatamento e para que nós possamos vir a trabalhar, aleluia, pela nossa salvação. Meu microfone está dando um probleminha aqui, mas vai dar tudo certo. Tá legal agora, vamos lá. Né? Então, nós vamos começar, irmão, a nossa lição de hoje, né? A introdução. A expressão bendita se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade, né? Então, Jesus fiel. Então, nós, como temos os atributos, né, de Deus, nós temos que ter essa fidelidade também, né, irmão? Nós temos que vigiar, ser fiel à palavra do Senhor, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é a esperança, né, na nossa salvação. O tópico 1, irmãos, vamos lá. Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Irmão, se nós analisarmos esse pedacinho aqui, vou dizer algo para os irmãos. Aleluia, glória a Deus. A vinda de Jesus, irmão, é a maior certeza que nós temos que ter, né? Então, esteja você pronto ou não, Jesus vai vir. Esteja a igreja pronta ou não, Jesus vai vir. Esteja o mundo pronto ou não, Jesus vai vir. Aleluia. Então, enquanto nós aguardamos, nós temos que trabalhar, fazer a obra do Senhor. Não vamos nos preocupar com o tempo. Se nós voltarmos um pouquinho aqui atrás, aleluia, glória a Deus, né? Aqui no Atos, né, 1:6, que está na leitura bíblica em classe, fala: aquele, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles já estavam preocupados e nem tinham começado a trabalhar, né? Então, se a gente... Aleluia. Aleluia, agora melhorou. A preocupação com o tempo, né, já vinha desde lá de trás, irmãos. Então nós não temos que preocupar com esse tempo. Nós temos só que trabalhar. Vamos trabalhar, vamos pregar, vamos ensinar, né, vamos discipular, vamos evangelizar. Aleluia, né? Vamos, né, amar o nosso próximo. Vamos fazer tudo o que está dentro da palavra de Deus. Glórias a Deus, né? Então, irmão, a lição basicamente vai ser essa hoje. O tópico 1, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhe nos evangelhos e nas epístolas, né? Por que a segunda vinda? Às vezes os irmãos, né, perguntam, mas a segunda? Né? E eu pergunto aí aos meus amados e queridos irmãos de bancada, né? O irmão tem alguma coisa para falar sobre essa segunda vinda do Senhor Jesus? A nossa irmã Ana Paula já levantou o dedinho aqui também. A paz do Senhor, amados irmãos. O pastor Paulo já falou sobre a situação do tempo. Eu gostaria de deixar aqui para a reflexão da igreja sobre essa situação do tempo, né? O pastor Paulo falou que desde o princípio, né, todos se preocupavam com o tempo. E aí eu gostaria de deixar assim a reflexão. Se nós soubéssemos
que Jesus iria voltar, né? Que vai voltar daqui a 5 anos. Será que todos estariam vigilantes? Será que todos estariam fazendo a vontade de Deus nesse período? Ou deixariam para fazer isso 2 dias antes de Jesus voltar? Então eu tenho toda certeza que tudo que Deus faz é perfeito. O tempo para todas as coisas é dele. Então, o verdadeiro pentecostalismo, ele acredita que Jesus voltará, que é a segunda vinda de Jesus. E se as pessoas soubessem quando Jesus iria voltar, provavelmente iriam viver coisas terrenas, e quando estivesse perto da vinda é que se converteriam. O crente, ele precisa viver o tempo todo pensando nas coisas espirituais, porque Jesus deixou em aberto a sua vinda. Amém? Aí o pastor Paulo falou da segunda vinda, não é? Qual foi a pergunta, pastor? A segunda vinda de Cristo é uma verdade? É uma verdade, porque está escrito na palavra de Deus, e o que Deus promete, Ele cumpre, e a nossa esperança é nas promessas do Senhor. Amém? Amém. Alguém quer falar? Aleluia. As pessoas que estão conectadas, pastor, está aqui nosso irmão Gelson, né? Nosso irmão Rodrigo, esquecemos do nosso irmão Rodrigo, esposo da Paula, está aqui com a gente, né? Vai interagir daqui a pouquinho com a gente também, fazer algumas perguntas. Amém, mãe? Também está com a gente Sônia Maria, né? Nosso irmão Leandro está aqui do lado. Edjane, nosso pastor Robson Meredaz. Amém? Nossa irmã Marcela, nossa irmã Clotilde também está com a gente, né? Que os irmãos possam interagir com a gente aí, né? Mediante essa palavra aí, quero deixar uma pergunta dos irmãos. Qual a esperança que o irmão tem mediante esse estudo? Os irmãos possam perguntar também. Os irmãos de casa, interagem com a gente. Quero ouvir a resposta dos irmãos, amém? Pastor Paulo. Aleluia. Uma coisa interessante, pastor Paulo e Silvio, é que quando a gente vai lá em Tessalonicenses, né, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, a gente vê o apóstolo Paulo brigando, com a igreja, porque a igreja deixou de viver, porque ela acreditava que Jesus viria a qualquer custo, a qualquer momento. Então, o apóstolo Paulo apela para que o povo de Tessalônica comece a trabalhar, a desenvolver outros ministérios para além do agora, porque o povo estava vivendo o agora, estava vivendo assim, e se Jesus voltar agora? Então, é uma coisa interessante que o teu xará, né, o apóstolo Paulo, ele adverte esse povo a desenvolver outros deveres na vida cotidiana. Às vezes a gente tem uma visão um pouco escapista, né? A visão escapista é aquela visão em que Deus nos destinou para o céu, que é uma verdade, nós somos cidadãos dos céus, e que se dane a terra, né? Ou seja, a gente não tem obrigação na terra, a gente não tem deveres na terra. É uma visão escapista. Pela graça de Deus, hoje a gente não tem essa visão. Eu queria que o pastor Paulo corroborasse junto aí, e o presbítero Silvio também, falando sobre essa questão de Tessalônica, né? Porque às vezes a gente tem essa visão também de Tessalônica, né? Se Jesus vai voltar agora, então eu vou viver o meu agora, então não faz projeto a longo prazo, não planeja, não quer trabalhar, não faz outras atividades para fim de questão. O pastor Paulo vai que vai. Aleluia, glória a Deus. Quer falar? Fazendo estudo ontem em casa, eu e meu esposo, a gente se atentou muito a essa parte que o irmão Leandrinho falou. E tem pessoas que levam isso como o objetivo da vida, né? Jesus está voltando, nós temos realmente que viver as coisas espirituais. Mas como? Aonde? Será que Jesus disse que a gente tem que viver somente dentro da igreja? Não é? Nesse estudo que a gente fez, a gente entendeu de que Jesus ele quer voltar e nos encontrar vivendo com fidelidade em todos os lugares em que a gente estiver. Então nós temos hoje nós fazemos parte de uma sociedade, e como é que nós nos comportamos nessa sociedade? Será que é como o Senhor Jesus quer que a gente viva? Nós falamos em algumas lições
de que a gente dá o testemunho do Evangelho em nossas vidas. Então a gente tem que viver com vigilância e fidelidade em todos os lugares, no seu trabalho, na escola, na sua família, porque quando Jesus voltar, Jesus não falou, né? Deus não falou, olha, Jesus vai voltar hoje, domingo às 3 horas da tarde, não. Porém, Jesus pode voltar hoje. E como você vai estar? Como o seu coração vai estar? Como vai ser a sua fidelidade ao Evangelho? A palavra de Deus diz que a gente tem que buscar, evangelizar, orar, né? Mas temos que viver no nosso dia a dia segundo as orientações que o Senhor Jesus nos deixou. Amém? Eu acho que responde isso, não é, irmão Leandrinho? Amém, né? Só para incrementar, né, o que o nosso irmão Leandro falou, né, tem muita gente que está fazendo isso mesmo, né, irmão? Eu vou viver o mundo e deixo para viver Deus depois, né? Mas ele esquece do pequeno detalhe, né? Eles estão se atentando, irmãos, né? As pessoas estão se atentando à volta de Jesus só naquele grande dia. Mas Jesus pode voltar hoje para muitos, e tem voltado para muitos hoje, né? Quando Jesus tem uma chamada, chama, né, aquela pessoa, vamos supor, você faleceu hoje, Jesus te chamou, agora não sabe se é para condenação ou para morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, eu vou deixar bem claro, Jesus pode voltar para você hoje. Então analise como está a sua vida, como está a sua situação, porque não é só naquele grande dia que Jesus vai voltar. Ele está voltando hoje para muitas pessoas, né? Tem pessoas que, por causa dessa doença aí, do Covid, né, estão se indo, mas uns é para a morte eterna e outros é para a vida. Então, os irmãos, ficam atentos aí, irmão, cuidado com esse negócio de estar pensando, né, que a vinda de Jesus vai ser só naquele grande dia. Então eu vou aproveitar o momento. Irmão, você está indo pelo caminho errado, né? Porque você tem que aceitar Jesus hoje, viver uma vida com Jesus hoje, fazer a obra do Senhor hoje, para que você possa herdar uma vida eterna. Amém? Está explicado aí, irmão Leandrinho? O nosso irmão Rodrigo vai falar alguma coisa aí, irmão? Aleluia, pode falar. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Só completando um pouco o que a irmã Paula falou, né? É justamente isso. A nossa vida em sociedade, ela deve transcorrer de forma normal, mas com o nosso espírito totalmente voltado ao retorno de Jesus Cristo, né? A gente observa que muitas das vezes há muitos evangélicos que se isolam, passam a viver somente voltados para a igreja e esquecem de ter uma rotina normal com a sua família, com seus vizinhos, e isso realmente não pode ocorrer. Como a irmã Paula falou, nossa vida em sociedade, no trabalho, deve transcorrer de forma normal, para que Jesus, quando Ele voltar, Ele possa nos encontrar fazendo as nossas coisas de rotina e mostrando também totalmente a nossa fidelidade. Amém, amém. O nosso irmão Rodrigo está ali do ladinho ali, né? Mas o áudio está saindo aí para os irmãos, tá bom? Ele está dando aí uma ajuda aí, uma introdução, está cooperando com a gente. Por enquanto não cabe todo mundo aqui na nossa bancada, né? Nós estamos se aprimorando nos equipamentos. Em breve nós vamos trabalhar com 2, 3 câmeras, uma voltada para lá, outra para cá, e vai dar tudo certo. Quer falar? Sim, quero deixar aqui o comentário que o pastor Robson deixou aqui. Ele diz assim: muita gente com pendência com Deus vai ficar. Estamos prontos para o arrebatamento. Estejamos prontos para o arrebatamento. Obrigado, presbítero Silvio. A igreja tem 2 visões: igreja como organização e igreja como organismo. Temos que congregar, né? Nosso irmão Rodrigo botou aqui também, devemos viver de modo normal perante a sociedade, mas com o nosso espírito, os nossos olhos espirituais voltados para o retorno à terra. E nossa irmã Clotilde também, irmão Júlio, estamos bem acompanhados. Amém?
algo que o pastor Robson falou. Temos que congregar. Fazer parte da igreja é de fundamental importância. Tá? Fazer parte de uma igreja é importante para muitos aprendizados. É o local que a gente aprende a palavra, é o local que a gente adora o Senhor, é de fundamental importância. Tá? O que a gente gostaria que eu gostaria de deixar aqui para reflexão é que hoje a gente se depara com pessoas que têm uma vida dentro da igreja e que quando sai da igreja tem uma vida totalmente oposta ao que estava vivendo dentro da igreja. Tá? Então, quando a gente fala que Jesus pode voltar a qualquer momento, será que você vai estar dentro da igreja naquele momento em que Jesus voltar? Ou você vai estar em outro local, sem fidelidade à palavra do Senhor? Não é? Nós temos que viver a palavra do Senhor a todo momento, ao acordar, ao dormir, ao viver, em qualquer local nós temos que ter fidelidade à palavra do Senhor. Amém, né? Eu só vou deixar uma observação, né? Nossa irmã Paula. Quando a gente se trata de igreja, nós falamos da gente, né? Então, se nós estarmos dentro da igreja, fazendo a obra, fazendo, né, tudo na direção de Deus, aonde quer que nós estejamos, nós somos a igreja lá. Então, nós temos que ser igreja em qualquer local, né? Não é só... você está falando de pessoa. Então, pessoa exatamente, pessoa. Aquilo que você prega, aquilo que você fala dentro do templo, né? Que você é a igreja. Lá fora você tem que testificar aquilo que você fala, tá? Você não pode fugir, né, o que está na Bíblia, está na palavra, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar, que a gente não saiu do tópico 1 ainda. A vinda de Cristo. A segunda vinda, eu já falei, né? É ensinada na Bíblia inteira com abundância, detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade é um nome um pouquinho complicado, não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo, né, da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco, né, disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. O 2 agora, irmão. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Isso é uma promessa, é uma realidade, aleluia, né? Que vai acontecer. Aquilo que eu falei, ou nós estamos prontos ou não. Nós podemos citar aqui, irmãos, o versículo, né? A palavra das 5 virgens, né? A parábola, né? Tá esperando o seu noivo, aleluia, né? 5 prudentes e 5 loucas. Será que na igreja de hoje nós estamos com essa prudência, nós estamos com essa fidelidade? Ou a gente faz conforme dá, conforme a gente quer fazer? A gente não tem aquela fidelidade de estar fazendo a obra, buscando ao Senhor, né? Aquelas 5 não ficaram, porque estavam com as suas botijas vazias, né? Jesus não vai esperar ninguém, irmão, na vinda dele, né, encher as suas botijas, não. Ou você faz a obra no decorrer da sua vida aqui, né, ou naquele grande dia, irmão, você vai ficar. Vamos lá. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham... Pode continuar. Vamos lá, então. Não tinham uma compreensão exata desta vinda, pelos que se pode observar na pergunta dos discípulos. O nosso presbítero aí vai falar, aleluia, glória a Deus. A respeito do segundo tópico aqui, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar, né, para nos buscar e nos levar para o céu. Está lá em João 14, 1 ao 3, né, que diz lá: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Grande promessa. Essa é a promessa principal, né? Que Jesus vai voltar e vai nos levar para estar junto com eles eternamente. Amém, né? Jesus foi na frente, né, irmão? Preparar o nosso local lá, né? Mas deixou o nosso tapete, que é a palavra de Deus, para que a gente possamos seguir. Fala aí, nosso irmão. Glória a Jesus. A Clotilde falou aqui, ó: temos conosco o grupo de oração Mulheres Virtuosas, grupo de oração Rompendo em Fé, e a missionária Sandra de Santa Cruz da Serra, Caxias, está conosco. Também Djalmo Muniz está junto com a gente. Que os irmãos possam sentir a vontade no nosso meio, que os irmãos possam curtir, comentar, compartilhar. A gente está aqui fazendo a obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas aquela frase de praxe, né, irmão Júlio? A gente está aqui porque você veio. O que o irmão falou ali, o irmão Rodrigo, é uma coisa interessante, é que até o próprio Jesus, né, ele dá um exemplo para a gente. Jesus, ele, antes de iniciar o ministério dele, ele trabalhava como carpinteiro. Quando a gente vê também o apóstolo Paulo, o xará ali do Paulo, né, o pastor Paulo, ele trabalhava como tecelão. Então, é um dos grandes dois exemplos da Bíblia Sagrada, né, do Novo Testamento, que trabalharam, tiveram suas rotinas como qualquer ser humano, né? Mas só que o problema é que, como eu falei, né, a gente tem uma visão, às vezes, ainda mais que a internet contribuiu muito para isso, né, a tal da escatologia, que é o estudo sobre os últimos tempos. Então, os crentes têm adotado isso para a vida deles, né, que Jesus vai voltar a qualquer momento, e é uma verdade, a gente tem que ter essa esperança, né? Quem tem essa esperança muito são os adventistas, que Jesus pode voltar a qualquer custo, qualquer momento, qualquer horário, e é uma verdade, é bíblico isso. Mas só que tendo esse pensamento toda a nossa cabeça, faz com que a gente não desenvolva nossos papéis diários, né? Como um trabalho, como, né, a sociedade em si, cumprir seus deveres, suas obrigações, porque a gente está no mundo, a gente está no mundo ainda. A gente somos cidadãos do céu, mas a gente está no mundo. Então, é uma coisa interessante isso. Uma coisa interessante também para pontuar, pastor Paulo, é sobre aquela visão escatológica também lá do Apocalipse, que a igreja Assembleia de Deus se posiciona como pré-tribulacionista, né? Aí tem os mis-tribulacionistas, pós-tribulacionista. Pré-tribulacionista é aquele povo que acredita que a gente não vai passar pelo Apocalipse, a gente não vai passar pela grande tribulação, e o pré-tribulacionista segue essa filosofia. O mis-tribulacionista, ele pensa de diferente, ele pensa que a gente vai ver no meio do Apocalipse, e daí sim a gente vai se encontrar com Jesus nos ares. E o pós-tribulacionista, que é uma visão mais presbiteriana, diz que a gente vai passar por todo o Apocalipse, para aí sim a gente se encontrar com Jesus nos ares. Se o pastor Paulo quiser corroborar aí, Silvio, fica à vontade no nosso meio. Vai que vai, pastor Paulo. Aleluia, glória a Deus, né, irmão? Mas, irmão, nós vamos passar, né, não totalmente, né, pelo Apocalipse. Vai chegar a época da revelação, vai chegar toda aquela parte ali, né? Se nós formos falar sobre o Apocalipse, agora nesse exato momento, né, nós vamos, né, é uma aula bem extensa. Então nós teríamos que marcar até, vai acontecer, irmão, de nós chegarmos a essa lição, né? Então nós vamos falar sobre isso, né? Mas no presente momento a gente está falando sobre essa lição de hoje, que fala sobre a esperança, né? Então, irmão, nós vamos hoje ficar na parte da esperança, na parte da salvação. Se a gente for se preocupar o que vai acontecer lá no Apocalipse, muita coisa vai acontecer, irmão, até nós chegarmos lá. Por enquanto nós estamos vivendo na parte da esperança, né, que é a nossa salvação, o que nós temos que fazer nos dias de hoje para nós alcançarmos essa esperança, que é a nossa salvação, né? E trabalharmos para isso. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer com que a igreja cresça, não em quantidade, mas em qualidade também. Nós estudamos isso na semana passada sobre isso, né? Hoje estamos muito preocupados, aleluia, glória a Deus, muito preocupados em ter muitos membros dentro da igreja, mas não se preocupamos em ter discípulos. São poucos. Por isso que a palavra de Deus fala: a seara é grande,
mas poucos serão são poucos os ceifeiros, são poucos aqueles que estão querendo ter uma responsabilidade com a obra de Deus. Por isso que nessa lição de hoje está falando que Jesus vai voltar, queira a gente estar pronto ou não, né? Nós temos que estar pronto para receber o noivo. Amém? Glórias a Deus, né? Aí fala aqui, né? Observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Né? Já estava se preocupando, isso foi falado lá atrás. Talvez estivesse ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante de Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais: o dia e a hora dessa bendita esperança, né? Mas até uma palavra, né, irmão, agressiva, né? Bendita esperança, né? Mas não é bendita porque é uma coisa do bem, é uma coisa que nós estamos esperando, né? Que é a promessa da segunda volta de Jesus de nos levar ao arrebatamento da igreja, né? Exclusividade do Pai, está fora do radar humano. Será que Jesus sabe o dia da volta dele? Ou só o Pai que sabe? O que vocês acham? Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, está explicado, né? No próprio versículo, Mateus 24:36. Pastor? Oi. Tá conosco aqui também, ó, nossa irmã Suelen, de Tucuruí, Manaus, né? Pastora Marcela de Mato Grosso do Sul, irmã Laura de São Paulo também. Amém. E o pastor Robson deixou aqui um comentário para o pastor. Falou assim: boa, pastor Paulo, juntamente ao meu comentário, igreja como organização é igreja como organismo vivo, ou seja, igreja tempo feito de cimento, parte admirativa e tempo, como organismo vivo que somos nós. Amém, aleluia, glórias a Deus, né? Eu quero deixar aqui, né, irmão, que a nossa missionária Sandra, né, ela está aí com a gente. Eu tive com ela ontem, né, conversando em áudio, né, em vídeo, né, falando lá de casa com ela, né? Quero deixar a paz do Senhor para a irmã, tá bom? Os grupos que estão aí presentes também, tá? Eu quero deixar uma paz do Senhor, né? Vitória em Cristo, né, irmãos? E os demais irmãos também, né, de São Paulo, né, de todos os locais aí que estão entrando aí, tá? Eu quero deixar aí um abraço, né, muito forte, e um muito obrigado aí por estar nos ajudando nessa live, né? E peço ao irmão, né, que compartilhe aí, nos ajude, né, para que essa obra possa vir crescer. Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos, Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Então a salvação, irmão, ela tem que ser para todos, né? Não é só para os crentes, não. O evangelismo tem que chegar para todo mundo. Missões é para todo mundo, é para a gente da igreja. Nós fazemos a missão para que o evangelho chegue e alcance o seu objetivo. Nós vamos agora para o 3 do tópico 2, do tópico 1 ainda, né? O dia se aproxima, né? Isso aí é muito interessante, né, irmão? A gente fala sempre isso, o dia se aproxima. Vamos lá. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, correto? Como marca essa vinda de Jesus estar próximo? Pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. Será que a igreja de hoje está preparada, irmão, para o arrebatamento? Tem mais alguma coisa para ser falado? Alguma coisa para ser comentado com a igreja? Eu acho que não, né, irmão? O que tinha que ser falado já foi falado. O que nós temos que alcançar são aquelas pessoas que estão lá fora, que não têm conhecimento. Mas os que estão dentro da igreja, que não estão enquadrados dentro do evangelho, irmão, agora, né, ficou difícil. Agora é com você e Deus, ou com vocês e Deus, né? Porque a palavra é pregada, o estudo é dado, né, o discipulado é dado, é falado, né, que Jesus está vindo. Se cada um não tomar a sua posição, né, infelizmente, irmão, vai ficar para a segunda chamada aí. E garanto para vocês, a segunda chamada é difícil, né, é complicado.
Então, vamos lá, vamos para frente, vamos tomar uma posição na obra do Senhor, né, para a gente fazermos a obra como tem que ser feita. Aleluia. Os irmãos já pegaram todo mundo no microfone, pode falar. Glória a Jesus. Tem uma palavra de Jesus que me arrepia, né? Quando Jesus fala nos evangelhos, ele fala assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Como quem diz, quando o Filho do Homem voltar, o pessoal vai estar tão conectado tecnologicamente falando, né, que a última coisa a ser buscada vai ser Jesus, vai ser Bíblia, vai ser os evangelhos, né? Acredito que esse tempo vai ser o tempo, talvez, dos seus netos, né? Quando vai chegar ali por volta dos 30, 35 anos, lá para 2030, se ocorrer, se houver, né? Se Jesus não voltar antes. Então, é uma coisa interessante. Uma das coisas interessantes também, pastor Paulo, que está disponibilizado também lá no Facebook, lá, né? Lá dos livros, é sobre as portas abertas. Um livro, na verdade, é um mapa mundi, né? De algumas organizações relacionadas à missão. E ele já lançou já em 2021. E uma das coisas interessantes, que eu vou até estar apontando aqui, falando, aí vou estar apontando aqui, vários países mesmo. Aí vou estar apontando de Paquistão aqui, só para a gente ter uma síntese do que está acontecendo no mundo afora. Aí no Paquistão, diz aí que a população são por volta de 208 milhões, né? E temos, de cristãos aí, temos 4 milhões. A religião predominante é o islamismo, cristianismo e hinduísmo. Governo República Islâmica, parlamentarista. Aí diz aqui uma coisa interessante, está até ali, né? O Paquistão continua sendo um dos lugares mais difíceis para se viver como cristão, onde a perseguição violenta e ataques às igrejas continua acontecendo. Aí aqui fala sobre os tipos de perseguição, que está até ali. Tipo de perseguição que domina no país. Vou até esticar aqui. Paranoia ditatorial, opressão islâmica, hostilidade etno-religiosa, corrupção, mais crime organizado, principais fontes de perseguição, oficiais do governo, grupos religiosos violentos, líderes não cristãos, grupos paramilitares, partidos políticos, parentes, grupos de pressão ideológica, cidadãos e quadrilhas, líderes de grupos étnicos, redes criminosas, organizações multilaterais. Aí fala também sobre o nível de perseguição extrema, bem detalhado. Os irmãos que quiserem ter essa mesma informação, é só clicar nessa revista aí tem tudo, né? Nesse link. E aí fala de todos os países assim relacionados a onde os cristãos estão padecendo mesmo, mais precisamente ali na janela 1040. Tudo atualizado, 2021, é só clicar e ficar bem conectado em questões de missiologia. Pastor Paulo vai que vai. Amém, né? Pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Todos sabem que eu estou aqui como aluna, aprendendo muito com essa oportunidade de estar aqui. E eu já ouvi desde o princípio dessa lição o pastor Paulo falando em fazer a obra. Precisamos fazer a obra. Temos que fazer a obra para estar preparados para a vinda. E aí me fez recordar algo de quando eu aceitei Jesus. Muitos falavam isso para mim: mas você precisa fazer uma obra, você precisa tomar uma posição dentro da igreja. E eu confesso que muitas vezes eu me sentia perdida, porque eu não entendia o que era isso. E até hoje eu me pergunto, e deixo aqui para o irmão Silvio, para o pastor Paulo, pastor Robson, o que é fazer a obra? O que é fazer a obra? Fazer a obra, né? Quer responder? Então vamos lá. Fazer a obra, Paulo, é você estar em primeira coisa, né? Você tem que ter comunhão com a tua igreja. Você andar correto dentro da igreja. Fazer a obra é evangelizar, é fazer a obra, né? Fazer um serviço social é fazer a obra. Você obedecer a palavra é uma obra de obediência, né? Tudo que se relaciona dentro da igreja, né, diante de uma comunhão com a igreja, é fazer a obra de Deus. Você hoje está fazendo a obra. Você está falando aqui que você é uma aluna, que você está aprendendo, muitos estão te vendo, aleluia, glória a Deus, né, que possam seguir esse seu exemplo, né? Havendo alguns percursos na sua vida, né, que você está passando,
Mas você está fazendo a obra. E aqueles, às vezes, que tem condição, né? E não tem percurso nenhum que impeça, não querem fazer. Então fazer a obra é isso, né? Eu creio que Jesus vai olhar para esse setor também, né? Tem muitos hoje dentro da igreja que atrapalham aqueles que querem fazer a obra, né? Dizem que fazem a obra, mas fazem esporadicamente, quando querem, quando sobra tempo, mas não tem aquele compromisso, aquele vou fazer isso e vou fazer bem feito, né? E se colocar numa posição. Hoje não existe mais isso, né? As pessoas vêm quando querem, quando acham conveniente. Se tem uma festa, eu vou para a festa. Se tem uma outra coisa, eu vou para outra coisa. Mas não fazem a obra de Deus como tem que ser feita. Isso é a obra de Deus. É ter compromisso, aleluia, né? Com a palavra, é ter compromisso com o Evangelho de Cristo. Aleluia. Fala, presbítero. Na verdade, eu vejo assim, a própria palavra diz, né? Tudo é por amor. Se nós fizermos por amor, não tem tempo chuvoso, não tem sol, não tem chuva, não tem nada para atrapalhar aquilo que a gente quer fazer na casa de Deus, né? Por exemplo, Jesus mesmo, quando veio aqui, ele veio por amor a todos aqueles que quiseram ele, né? E ele fazia aquilo com amor e acontecia. E nós, como o nosso apóstolo Paulo falou, temos que ser o quê? Imitadores de Cristo. E Cristo fazia tudo com amor. No entanto, o que ele fez? Ele se entregou por nós, por amor a gente. Então nós também temos que imitar ele. Nós temos que nos entregar pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, né? Por todos aqueles que estão ao nosso redor, sermos submissos, né? Sermos servos, né? Temos que ser servos do nosso irmão. Esse é o princípio básico para você poder fazer a obra. Se você fizer a obra sem amor, como o nosso pastor Paulo falou, vai fazer a obra relaxadamente, né? Não vai estar fazendo a coisa que deveria ser feita. Não, isso aí deixa para depois. Hoje eu não posso ir, hoje eu vou para tal lugar, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas a obra mesmo está perecendo. Eu podia muito bem hoje sair daqui e orar na casa de um irmão. Será que nós conseguiríamos ir, né? Por amor àquele irmão, nós iríamos, entende? Essa é a obra de Deus, a obra do amor para o próximo, amém? Amém, né? Então, fala aí, Júlio. Não, eu quero perguntar ao pastor, né? O que pode atrapalhar nossa esperança, né, em Cristo? Porque aqui, ó, em Romanos 8, 24, diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois que alguém vê como espera. 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. É interessante, porque às vezes a nossa ansiedade nos atrapalha, né? É onde eu pergunto, pastor, o que pode atrapalhar a nossa esperança? É fácil. É fácil. Você está fazendo assim por quê? Aleluia, glória a Deus. Eu vou explicar. Desceu fresquinho, pastor. Nós mesmo, né, pastor? Não, tudo bem, eu vou te responder. Sabe o que atrapalha a nossa esperança? É sempre a nossa fé. Quando a nossa fé é abalada, a sua esperança cai. Porque é uma virtude, são três coisas, irmão. A primeira vem a fé, depois vem a obra. Depois vem o que? O primeiro é o amor, né? O amor está na frente de tudo, como o nosso presbítero falou. Então, quando você tem amor, você tem fé. E quando você tem fé, você tem o que? Esperança. Porque esperança te faz ter paciência. É fruto em cima de fruto. Eu te pergunto, a esperança é fruto? Não é fruto. Mas ela faz parte, né, de todo um conjunto dentro da obra de Cristo. Então, se você tem fé, você tem esperança. O que faz cair a sua esperança é quando você perde a fé. Então você já não tem mais esperança em nada. Então eu vou deixar para você algo. Olha, Deus nos deu esperança para quê? Através do Evangelho. Quando você vive o Evangelho, você vive a palavra, você se alimenta, você se enche de esperança. Você cresce na graça, no conhecimento, né? Você se torna uma pessoa, né, participante do Evangelho.
Isso é obra. Então, quando vai para cair a sua esperança começa a apagar, a tua fé está indo junto, filho. Então, volta ao primeiro amor, volta a buscar, porque sem essa fé é impossível agradar a Deus, e com isso vai a salvação. É onde a gente tem que focar, foi falado aqui, né? Uma das coisas que Deus deixou, Jesus deixou, a esperança, foi a vinda dele e nos levar com ele. Então nós devemos focar nisso, né, pastor? É isso aí. Um dos focos é isso, é a vinda dele, e temos certeza que eles vão nos levar. O presbítero vai falar aí. Realmente é uma questão de fé, e a fé leva à esperança. Se você não crer aqui na palavra, você não vai estar fazendo nada, você não está acreditando, você está duvidando, né? Agora, se você crê que tudo que está escrito aqui é verdade, você vai criar uma fé que aquilo tudo é verdade, e vai gerar uma esperança de que tudo que está aqui vai acontecer, né? Então nós temos que realmente estar abrindo o coração, né? Se abrindo para o Evangelho. Como eu costumo dizer que nós estamos, aquele que aceita Jesus, ele está envolvido num manto de glória para a salvação eterna, entende? Se você aceitou, levantou a mão para Jesus, você realmente já está envolvido com o Evangelho. Você não pode mais voltar atrás, né? Você deu o passo para a vida, porque senão a palavra de Deus seria mentirosa, né? Assim como diz que você passou da morte para a verdadeira luz. Então nós estamos na verdadeira luz e cresçamos na graça e no conhecimento para chegarmos a essa esperança. Eu tenho certeza que tudo que está aqui vai acontecer. Eu tenho fé que tudo que está aqui vai acontecer. Jesus vai voltar. O filho dele, né, como eu estava comentando com a nossa irmã Paula aqui no início, né, a esperança do povo do Antigo Testamento era que viesse o Messias, através de Isaías, né, ele falou sobre o profeta messiânico, né, e falou várias coisas, que havia um homem, né, o príncipe da paz, né, o Emanuel, e realmente ele veio, mas não veio para aquelas pessoas, mas veio para num futuro bem distante, né? E agora nós também estamos vivendo o mesmo momento, só que já para a segunda vinda de Cristo, amém? Amém. O nosso irmão Leandrinho. Eu lembrando que quando fala sobre fé, né, eu lembro do pastor Marcos, sabiamente falando no culto de sexta-feira, um tempo atrás, né? Quase 5 anos atrás, 4 anos atrás, ele falou assim: até o ateu tem fé, né? Pergunta para o ateu: será que você vai ver amanhã? Será que amanhã existe para você? Não, claro, amanhã tem uns projetos e tudo mais. Então ele crê em algo, né? Aí os ateus viraram agnósticos. Uma coisa interessante isso. Clotilde Barbosa falou assim, ó: a missionária Sandra está mandando um abraço para a irmã Ana Paula e a paz do Senhor toda a igreja. Ela está acamada. Pastor Paulo, a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, mas nós podemos e devemos fazer a diferença. Diz aí, pastor, como? Clotilde. Não, tudo bem, é válido, né? O mundo já é do maligno, né? Mas nós temos que transformar através de quê? Da nossa fé na palavra de Deus. Para isso nós temos que fazer o quê? Levar o Evangelho a essas criaturas. Nós temos condição de transformar. Agora nós temos que se envolver na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, né? Quando o novo convertido ele entra na igreja cheio de carrapicho, né? Vinde como está, mas não permaneceis. Então ele vai começar a fazer uma obra, ele vai ser discipulado, nós vamos estar observando ele, vamos estar ensinando, e ele vai ser transformado em uma nova criatura, não é isso? Quando ele passar pelas águas, tudo aquilo dele que, né, pecado, tudo que estava sobre ele, vai ficar no lago do esquecimento. Ele vai ser uma nova criatura. Assim o mundo está lá fora. Eles têm condições de ser uma nova criatura. Agora eles têm que tomar uma posição e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas para eles aceitarem, olha só como é que uma coisa vai puxando a outra. Nós temos que fazer a nossa parte também, né? Fazer a obra. Nós temos que evangelizar, nós temos que discipular e ir lá buscar, né? Nosso irmão Rodrigo vai dar uma saudação, vamos lá. É interessante, eu estava ouvindo o presbítero falar
E eu estava lendo essa pergunta da nossa missionária Clotilde. O que faz, né, toda a diferença em fazer a obra ou você receber um recém-chegado na igreja é o amor, como ele estava falando. Você poder proporcionar isso, proporcionar tanto para as pessoas de fora quanto para os de dentro, o amor faz toda a diferença. Faz a obra ela frutificar ainda mais, né? Se às vezes a pessoa tem dificuldade, como a irmã Paula falou, de fazer a obra, essa demonstração do amor é o princípio de tudo. Exato, né? No caso, a gente mostrando, né, Cristo na gente. Chegou um novo convertido, a gente mostrarmos amor para aquele novo convertido, ele vai começar a ver Cristo, né, na gente, como imagem e semelhança. Então nós vamos, ele vai ser socializado no seio da igreja através do amor que nós vamos ter com aquela pessoa. Ok? Fala aí, irmão. Pastor Paulo, se nós não temos contentamento com o mundo, como viver nele e fazer a obra do Senhor? Clotilde Barbosa. Repete para mim essa pergunta, por favor. Se nós não temos contentamento com o mundo, como viver nele e fazer a obra do Senhor? Nós temos que viver nele. Cristo não viveu? Não passou por aqui? Não passou? Não fez a obra? Nós temos que fazer a nossa parte. A caminhada agora é nossa, né? Cristo, né, esteve aqui, né, não tinha contentamento. Mas o que ele fez? Vou pregar o Evangelho, vou falar do amor do meu Pai. E assim ele fez, né, com muita eficácia. Por que nós não fazemos a mesma coisa? Né? Você não quer viver nesse mundo não? Você não está contente com esse mundo não? Então vamos transformar ele, né? Se você não está contente com o mundo em que nós estamos vivendo, irmãos, nós temos que mudar ele. E para isso nós temos que fazer a obra do Senhor, né? Não adianta a gente, né, querer fazer críticas ao mundo se nós não fazemos nada para mudar o mundo. Nós temos que trabalhar nisso. Fala aí, presbítero. Na verdade, o exemplo para o mundo, né, como nossa irmã está dizendo, o mundo assim, o que eu vejo é como um mundo de pecado, né? Não deveria ser um mundo de pecado, deveria ser um mundo segundo a palavra de Deus. O mundo lá fora que tinha que estar seguindo o que nós estamos fazendo, não nós seguindo o que o mundo lá fora está fazendo. Entende? Então essa é a diferença. Nós temos que realmente estar nessa luta para a transformação do mundo, né? Falando a toda criatura que Jesus vai vir, que Ele que morreu por nós, né? A verdade é essa, porque senão a obra que Ele fez, na verdade, seria em vão, né? Se nós não falarmos tudo aquilo que o Pai quer que aconteça, né? Ele já enviou o Filho dele exatamente por isso, por causa do pecado de Adão. Vou enviar, eu vou cuidar de vocês, né? Eu vou, né, destruir o mundo uma vez e vai separar, e quer um povo separado, né? Para que naquele grande dia a gente seja salvo. Então ele enviou o seu próprio Filho. Essa é a sequência da coisa, né? O homem pecou, Deus destruiu, Noé separou Noé com aquela família. Não, esse povo aí não ia dar certo. Eu vou tentar de novo com esse povo aqui, com essas 8 pessoas aqui, eu acho que vai dar certo. E separou, não, um mundo novo aí para vocês. Vamos começar tudo de novo? Vamos começar tudo de novo. Começou tudo de novo, mas começou o homem de novo a fazer a idolatria, a transformar o mundo do jeito que ele imaginava que deveria ser. E se desviaram novamente, né? Ao ponto de chegar, não tem mais ninguém. Pô, vou ter que escolher mais um. Escolheu quem? Abraão, né? Abraão para seguir um povo e não, eu vou fazer um pacto com esses 3 homens aqui, Abraão, Isaac e Jacó, para poder a sequência de todo o plano de Deus estar sendo feita. Abraão, Isaac e Jacó. Não, essa é a linhagem que eu quero, até chegar ao rei Davi. Davi fez Deus fez a aliança com Davi também, né? Chamando ele como o homem com o coração de Deus, né? Isso é assim que eu queria que os homens fossem, né? Me adorando, pedindo permissão para tudo aquilo que eu for fazer, realmente eu responder. E Davi fazia isso, né?
perguntava a Deus. Então Jesus, quando veio, ele se fez o quê? Ele sempre falou dele mesmo: eu sou o filho de Davi, eu também obedeço o pai igual Davi obedecia, eu clamo a ele, eu falo com ele, entende? E o mundo tem que seguir a Jesus, deveria ser essa sequência, e nós estamos de novo caindo no mesmo problema, que é não seguir ao que o pai quer. Então Jesus vai ter que voltar de novo para levar aquele povo que foi separado para poder realmente estar morando com ele no céu eternamente. É interessante, pastor, que mediante o presbítero falou, aqui em Jeremias 41:5, 45, não, né, 42:5, diz assim, ó: então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel. Se assim não fizermos conforme toda a palavra com quem te envia, nosso Senhor teu Deus, né? Então Jesus, ele é um exemplo, e foi um exemplo pra gente aqui na terra, né? Como o presbítero falou. Então ele tem que ser exemplo pra gente, né? E a gente tem que ser exemplo de Deus para o mundo. Amém. Nós vamos entrar agora, irmão, no tópico número 2, né? Que é essencial para a nossa vida: a necessidade de vigilância, né? A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus, né? Ninguém sabe. Entendemos como vigilância o ato ou o efeito de vigiar, não é isso? Correto? O estado de quem, né, permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Não é isso? Ser vigilante é isso, irmão? É, né? É verdade. Então nós temos, né, que observar, ser inteiramente vigilante, como já falei sobre as 10, né, 10 virgens, né, 5 prudentes, 5 loucas, né, 5 não estavam vigiando, queriam andar de qualquer jeito, né, fazer a obra de qualquer jeito, então não estavam vigiando. É nesse sentido, né, que essa parte de vigiar está nos falando, né, na parte espiritual. Nós temos que ter cuidado com isso, tá bom, irmãos? Nós temos que vigiar, andarmos sempre na presença do Senhor, porque os dias são maus. Vamos lá. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardar a bendita esperança, a bendita salvação. É o que nós almejamos. Do tópico 2, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase, né, sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabes a que hora há de vir o vosso Senhor. Então o Senhor está nos alertando, Ele está às portas, né? A gente não vai saber a hora, então nós temos que estar ligadão aí, tá, irmão? Está lá em Mateus 24:44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos, né? O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos, né? A todo momento, irmão, nós temos que estar atentos. Por quê? Porque o pecado já está aí, irmão, né? E nós não podemos ter mutação. O pecado, ele entra, né, de uma maneira que você às vezes não está nem percebendo que está entrando na sua vida. Então você está deixando de vigiar. Tem muitos crentes caindo por falta de vigilância. Sabe o que é errado, sabe que está fazendo errado, né, e não faz o correto. Então, irmão, infelizmente, né, você está degradando, está caindo, tá bom? O 2, do tópico 2. Nossa irmã Paula vai falar. Deixar aqui só para reflexão. 2 Pedro 3, 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não crendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão
com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém, né? Então o Senhor está nos alertando, ele vai vir como um ladrão, né? Como é que o ladrão entra na nossa casa? Sem a gente ver, né? E Jesus vai vir assim, né? Vai vir sem ninguém perceber. Porque se nós soubéssemos o dia que Jesus iria vir, seria tranquilão, né? A gente ia ficar todo mundo sapatinho mesmo, né? Na posição, todo mundo ia ser santo. Mas Jesus vai vir assim, irmão, sem ninguém saber. Vamos lá, o 2 do tópico 2. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscam-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo, né? Mais uma vez, né? Estão falando de tempo. Em vez desses cidadãos aqui estar trabalhando, fazendo a obra, né? Estão preocupados com o tempo, dando alarme. Pô, vamos lá. Alguns deles cravaram várias datas, né? Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falaram: é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora, né? Ainda bem que eles voltaram, né, irmão? Porque só Deus que sabe, irmão. A gente não tem que estar preocupado com isso. Nós temos uma missão aqui na terra, né, onde o nosso Jesus nos deixou, né, ide, né, e pregai todo o evangelho a toda criatura, né? Então é isso que nós temos que fazer. Não vamos se preocupar, nós temos que se preocupar com a volta sim, mas fazendo a obra de Deus, né, em andar vigilante para não podermos errarmos nessa nossa caminhada aí. Vamos lá. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essas maravilhosas doutrinas, né, tem como objetivo trazer esperança aos crentes. Não há incredulidade, a falsa expectativa e dos alarmes falsos, né? Então, a doutrina que está falando aqui, irmão, é a doutrina da palavra, é o que está na palavra, né? Jesus deixa bem claro: ninguém vai saber nem o dia nem a hora. Então, a esperança que nós temos que ter é diante da nossa fé, através da palavra. Não é isso? Então vamos lá, né? Nós estamos indo agora para o tópico 3, estamos chegando ao final, né, irmãos? Vivendo com fidelidade, né? Viver com fidelidade, o que significa viver com fidelidade, meus irmãos da bancada, né? Que sejamos rápidos e sucintos aí na fala de vocês. Vamos lá. O que é viver com fidelidade? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel e lealdade. Positivo. E fiel a quê? A palavra do Senhor. E você, doutor Leandro, o teólogo aqui da nossa mesa aqui, ó, que traz sempre questões inovadoras. Fala aí, irmãos. Vivendo com fidelidade. É ser fiel. Ser fiel. Mesmo sendo injusto nas nossas ações, mas ser fiel. Porque Jesus é fiel, né? Amém. E ele não pode ser infiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Lá nas cartas de Timóteo fala isso. Isso aí. É que vai, Paulo. Exatamente. Então vamos lá. Quer falar, Júlio, também sobre a fidelidade? Tranquilo? E tranquilo também? Está todo mundo tranquilo? Está todo mundo fiel aqui, irmãos? Vamos lá. Assim como Deus é santo, exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Por quê? Quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando de quê? De atributos, irmão, de Deus. É um dos atributos de Deus, a fidelidade, né? Por isso que nós estamos estudando sobre a esperança, uma promessa. É uma das fidelidades do Senhor, né? Quando Ele promete, Ele cumpre. Então, se Ele está falando que Ele é fiel e pronto. Acabou. Isso cabe a gente também fazer a mesma coisa, sermos fiel a quem? A Ele, a palavra dEle. Porque através da fé que nós temos no Evangelho, daquilo que está escrito ali, né, a nossa fidelidade tem que estar o quê? Cada vez mais elevada. Eu posso dividir minha fé com você? Eu não posso. Mas eu posso o quê? Te contagiar com a minha fé. Né? Mostrar, isso é o verdadeiro evangelismo. Né? Você contagiar o irmão que está lá fora através da sua fé, levando a palavra. Vamos lá. Definição. Fidelidade é a qualidade de ser cheio da fé.
de fé. Característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico, né? Na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, né? Olha só a responsabilidade, né? Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade, né? Nós estamos falando com o Senhor para ser testemunha da gente, né? Então nós temos que andar mesmo na posição, né? Ficando ali firme, né? Vamos lá. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos, né? Quando nós assumimos um compromisso, irmão, na obra do Senhor, né, isso significa que nós temos fidelidade à obra de Deus. Hoje nós estamos aqui, tá vendo? Mostrando essa fidelidade. Qual foi o dia que nós deixamos de apresentar uma live, por exemplo? Se a gente não pudermos apresentar no dia, a gente apresenta no horário da tarde. Mas nós temos a fidelidade, porque não adianta eu estar dando essa aula, nós estarmos aqui, né? Se chegar domingo que vem, irmão, nós não vamos ter a nossa aula, porque vai acontecer isso e isso. Onde está a minha fidelidade? Primeiro com Deus e com vocês que estão aí, irmão. A minha preocupação sempre vai ser viver pela palavra. Eu me preocupo muito com isso. Eu estou falando porque é uma coisa particular minha, né? Desse compromisso da palavra de Deus, né? Eu vou estar sempre batendo nesse tema, né? Da palavra, porque eu sei que é essa que vai nos levar, irmão. É essa que vai nos caminhar para o céu. Pode vir todas as outras coisas, mas a palavra é que vai nos direcionar para o céu. Vamos lá. A fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais, né, de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel, né? Aqui tem vários versículos de referência. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Olha essa palavra, irmão, confiança, né? É expressa e absoluta confiança, né? É firme a palavra do Senhor, né? Ele nos transmite confiança. Quando nós temos a fé, nós temos o amor, né? Nós temos o quê? Confiança. Nós temos ali, confiança naquela palavra. O que está escrito ali é fiel para se cumprir na nossa vida. É uma coisa firme, sólida, né? Não se quebra. Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá, irmão. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável, né, irmão? A gente está falando dessa segunda vinda, mas alguns irmãos às vezes, né? Irmão, porque a primeira vinda aqui de Jesus, ele passou, né? Como homem, sofreu, passou. Agora a segunda vinda vai ser no arrebatamento, tá? Pode deixar claro aí para alguns irmãos que às vezes, né, dando um capítulo aí quando a gente fala a segunda vinda de Cristo, é nesse sentido aí, tá bom, irmãos? O 3 do tópico 3, né? Quando os irmãos quiserem falar aí, o irmão pode se manifestar, tá? O 3 do tópico 3. A fidelidade como virtude cristã, né? Poxa, isso é muito bonito, né? Olha a palavra, a fidelidade, ser fiel como virtude. Já pensou que você tem essa virtude de ser fiel, né, ao que está escrito, ao que Deus nos coloca para ser feito, né? Vamos lá. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonâncias e reflexões são vistas nas criaturas humanas. O que quer dizer isso, irmão? Olha só, né? Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexos são vistos nas criaturas de Deus. Vamos falar, por exemplo, algo simples, né? Pontualidade, por exemplo. Quando você é pontual na igreja, que você não chega atrasado, que você não faz as coisas, né, irmão? Não foge à liturgia de um culto, né? Você é fiel na palavra, você prega a palavra, você ensina, você faz, né, discipulado, você faz tudo, né? A sua fidelidade vai ser uma virtude. As pessoas vão ver isso em você. Os crentes, né? Os membros da igreja vai ver isso em você, né? E vai crescendo na área espiritual, vai vendo, né, que
não vai ter isso aqui para poder falar algo, levantar algo, né, sobre uma liderança, sobre ninguém, né? Fala aí. Acho que pode até me corrigir se eu estiver errado, se estiver dando uma informação incorreta, mas é algo que tem me incomodado. Essa fidelidade, essa virtude, essa fidelidade como uma virtude cristã, eu vejo muito como os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Essa fidelidade a Deus é muito essa parte dos frutos, você ter amor ao seu próximo, você ter paciência, né, para poder... porque assim, o pastor Paulo está falando muito do convívio, né, dentro da igreja, a fidelidade. Nossa, é muito importante a fidelidade à palavra, pregar realmente o que está escrito na Bíblia, não é? Mas eu me preocupo muito, eu não sei se é algo pessoal meu, mas eu me preocupo muito em testificar Cristo na minha vida fora da igreja, não é? O pastor Paulo falou aqui sobre o que o irmão na igreja, mas eu já vivi alguns momentos na minha vida aonde, isso há pouco tempo atrás, há 3 semanas atrás, foi feito um questionamento sobre determinada situação, aonde foi falado assim: para que essa pessoa sobe tanto a monte, vai tanto à igreja, se na primeira situação que acontece, ela esquece da palavra de Deus? Exato. Isso não é dentro da igreja, isso é no dia a dia. Então hoje o Senhor me dá a possibilidade de ter algumas experiências que me fazem ter a convicção na minha vida de que eu preciso ser fiel a Deus em todas as situações. Amém? Amém, né? O que eu vou deixar para a irmã a respeito disso é o seguinte, irmã. A gente não olha nunca para os lados, né? Porque essas pessoas, no caso, né, esses irmãos, não são exemplo, não são Cristo. Nós temos que olhar para Cristo, né? O que a gente olha para o lado e vê de erro de algum irmão, a gente não traz para a gente simplesmente, né, deleta. Não, eu não estou falando nem na parte, pastor, de servir como exemplo, mas eu estou falando mesmo em nosso proceder, né, de nós nos avaliarmos, né, como discípulos do Senhor Jesus e agirmos como Ele. Eu não estou dizendo a parte do que vai me enfraquecer, porque na verdade, se a gente estiver firmado na palavra do Senhor, não é? Tivermos lealdade à palavra do Senhor, tivermos vigilância, nada disso vai nos alcançar, mas realmente de viver segundo a Jesus, entende? Amém. Fala, Neném. Entrou a Raquel Ferreira, está aí junto com a gente aí conectada. Eliane Neves diz assim: maravilhoso a escutar a palavra do Senhor, que Deus abençoe esses varões homens de Deus. Amém. Quem foi a última? Eliane Neves. Tá bom, tá. A Raquel, a nossa irmã Eliane aí, tá? Sejam bem-vindos aí na nossa live, tá, irmão? Deus abençoe as nossas irmãs, tá? Aleluia, né? Eu entendi, Paulo, o que você quis dizer, né? Que uma pessoa que sobe o monte, que no primeiro, né, espaço de tempo que tem, ela faz não é fiel à palavra, não é fiel àquilo, né, que ela pensa que ela está vivendo, né? Mas para tudo, Paulo, Deus vê, a gente não toma isso. Eu quero passar para você, eu sei, eu estou entendendo a sua perspectiva de pensamento, mas o que eu estou querendo levar para você, né, que isso acontece muito, não vai ser só com essa irmã, com a outra, mas hoje aqui, por exemplo, o que nós estamos aprendendo é sobre a fidelidade nossa, desse irmão ou daquela irmã, né, vai ser com ela e Deus. Então, aleluia por isso. Então nós temos que hoje, né, firmar nosso pensamento na nossa fidelidade, como nós estamos agindo, como nós estamos fazendo, porque a salvação ela é individual, é para cada um separadamente, e Deus vai nos levar, né, a cada um conforme os seus atos, as suas atitudes, né? Então esse irmão que está cometendo
essa infração, né, ela vai pagar um preço, né, e é com ela e Deus. Não vai ser nem eu que vou, né, julgar, vou falar o preço que ela vai pagar. Na verdade, a própria palavra de Deus, ela diz isso, que nós não estamos aqui para isso, né? Nós estamos, se algum irmão lhe fizer algo, você não pode revidar, nós sabemos disso. Mas o que eu gostaria de deixar bem esclarecido, que isso não serve para julgamento do irmão, mas sim como reflexão para a nossa vida. Para que não aconteça, né? Exato, porque estamos aqui quanto orientadores, talvez, da palavra do Senhor. E trazer um exemplo, trazer uma reflexão, de modo que a gente evolua espiritualmente, eu acho que é muito válido nesse momento. Amém, né? É isso que eu estou tentando levantar, porque através disso, sabe o que é? A nossa esperança cai, porque a gente vê um ato desse do irmão, a nossa fé, se você não estiver firme na palavra, é abalada, né? A nossa fé é abalada. Aí com isso a esperança da nossa salvação também é abalada. Então não é por esse lado que nós temos que olhar, né? Por a fé em Cristo. Aquele sim é fiel. Queria falar, presbítero? Amém? Então. Falou? Então, aleluia, glórias a Deus. Vamos lá. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos, proféticos, nas parábolas ilustradas como importante virtude na vida cristã. 4, do tópico 3, né? Já é o último. Tempos e estações. Jesus responde a pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações, né? Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é chronos, e significa um longo período, né, irmão? Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vida de Cristo. Estações, neste verso, é kairos, né? Que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Então, os tempos e estações, só Deus, irmãos. A gente não devemos nos preocupar, né, nem com tempo, nem com estações. Nós devemos nos preocupar, né, em sermos fiel, né, a tua palavra, fazermos o que foi nos determinado, e de pregar o Evangelho a toda criatura, né? E é isso que nós temos que fazer, irmão. Receber os novos convertidos. Essa revista, né, do primeiro trimestre agora de 2021, né, foi falado sobre, né, sobre a parte do pentecostalismo. Então nós aprendemos muito, né, sobre como ser um verdadeiro pentecostal, né? Pentecostal, nós vimos vários itens sobre o pentecostalismo, não foi só um, né? Falamos sobre várias as coisas. Então é nisso que nós temos que nos atentar. Aleluia, glória a Deus. Vou pedir o nosso presbítero Silvio para ler em Salmos 130, verso 5. Aleluia, glória a Deus. Eu também vou estar lendo um versículo, né, para poder a gente, né, deixar aqui uma palavra também para os irmãos. Aleluia. Pastor, enquanto o Silvio está procurando, tem que conectar junto com a gente aqui a Kézia Monteiro, né, a mulher mais linda das escrituras e também na vida cotidiana, né, minha Barbizinha está aí conectada. A Robson Marinidade falou uma coisa interessante, falou aqui, ó, um erro, Robson Marinidade falando, um erro não justifica o outro. Temos que ter uma vida ética cristã, baseada na Bíblia. Nosso maior exemplo é Cristo. É uma coisa interessante, né? Eu lembro dos filósofos, né, daquela antiguidade lá na Grécia, em uma frase de Aristóteles muito famosa, em que ele fala que quando ele chega no auge do saber, as pessoas perguntam a ele, de onde você tira essa sabedoria e tudo mais? Aristóteles vai e fala, eu sei que nada sei. Né? Então a gente é um eterno aprendiz, a gente é um discípulo aqui, a gente vai aprendendo um com o outro, né, Pastor Paulo? E a gente vai aprendendo cada vez mais, como foi na lição passada, né, sobre o discipulado, a urgência do discipulado, e é isso. Pastor Paulo, é o irmão Silvio, né? É o irmão Silvio, é presbítero Silvio. Foi me proposto para ler, né, a palavra.
lá em Salmos 130, versículo 5, não é isso? Isso. Aleluia. Então vamos ler, acompanhe em nome de Jesus. A palavra diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Amém? Amém? Só isso. Olha só. Aguardo o Senhor, Isso. a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Palavra fiel, né? Olha que palavra, né, irmão? Aguardo a minha alma. Então, irmãos, aqui está um grande exemplo, né? Davi falando, né? Ele aguardava, a alma dele aguardava aonde? Na palavra. Está falando, sabe o que, irmão? De fidelidade à palavra do Senhor. Nós temos que aguardar a nossa alma, né? Diante da palavra, das coisas que são certas, né? Para que nós não possamos cair em alguma tentação. Amém? Eu vou deixar para os irmãos também em Romanos 5. São 3 versículos, né? Do 5, do 1 ao 3, que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé. E é esta graça na qual estarmos firmes, né, irmão? E nos gloriamos na esperança. Porque quando nós estamos, irmão, com a nossa entrada pela fé, né, e esta graça no qual estamos firmes, gloriamos na esperança. Na esperança do que, irmãos? Na glória de Deus, na nossa salvação. Olha só o 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos, irmão, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, tudo que vem acontecer na nossa vida, nós temos que ter o quê? Esperança, irmão. Esperança, aguardar no Senhor, como a palavra que o nosso presbítero leu aqui, né? A nossa alma, ela tem que ficar blindada de uma maneira que a gente não deixe o inimigo entrar na nossa vida, né? Para que nós possamos ficar o quê? Firmes, né? Na palavra do Senhor. Quer falar alguma coisa, irmão? Alguém? Faz um resumozinho aí da nossa aula de hoje, depois o nosso irmão Leandro. Aleluia, né? Como diz a aula de hoje, esperança. Mediante a isso, eu quero deixar um versículo para os irmãos aqui. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isso é a verdadeira esperança, né? Nós sabemos da convicção que nós iremos com Jesus quando Ele voltar, e Ele está guardando a nossa coroa. Então, irmãos, que os irmãos possam ficar com essa palavra, esse estudo maravilhoso, que é a última tema desse semestre, né, presbítero? Trimestre, né? E quero agradecer a todos que estão aí, que compartilharam, né? Nosso pastor também, que deixou um pouquinho da sua sabedoria para nós, né? E vou passar para o meu irmão Leandro, ele vai estar dando as considerações finais e falando, né, dos aplicativos, dos temas. Nosso canal no YouTube também está no link. Qualquer coisa, os irmãos perdeu essa aula, clica lá no link lá no Facebook, que vai direcionar totalmente para o canal no YouTube, e lá vai ter todas as aulas que aqui na igreja os irmãos vão achar lá. Amém? Nosso irmão Leandro, com oportunidade, né? Logo em seguida o presbítero Silva. Glória a Jesus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, os irmãos já sabem como é que funciona a nossa IBD aqui online. É todo domingo pela manhã, às vezes é às 9h29, às vezes é às 9h35. Mas o importante
é que a live está sempre aí no domingo, não é isso? Pastor Paulo, presbítero Silvio, irmão Júlio, Ana Paula está sempre aí com a gente aí, daqui a pouco vai ser o Rodrigo também aqui, né? Junto com a gente, no nome de Jesus. A obra precisa de gente, como o pastor Paulo salientou aqui, citando Jesus, que falta ceifeiros, não é isso, pastor Paulo? Então, quero agradecer aí Sônia Maria, que estava com a gente hoje, né? Clotilde Barbosa, Kézia Monteiro, a mulher mais bonita, né, da face do planeta Terra, a Raquel Ferreira também esteve conectada junto com a gente, Alisson Santos, Ana Paula Barbosa, que está aqui, né? Gelson, a Marcela Lousada Barbosa, Rodrigo Ramos, que também está aqui, a Adriana Pereira, a Lúcia Oliveira, Djalmo Muniz, Ayrton Lopes, Nilza Couto, Verônica Cardoso, Isabela Fernandes, José de Arimateia, Pastor Robson, Clotilde e muita gente também aqui que comentou que acabou não curtindo, e eu estou vendo aqui a partir da curtida aqui, né, do Facebook. Então, meus irmãos, a live tem sido uma benção, né? Então, que os irmãos possam estar com a gente aí no domingo pela manhã, né? A gente está sempre disponibilizando, inclusive a gente já disponibilizou o segundo trimestre de 2021. É só clicar nesse link aí, né? A próxima lição vai ser a lição primeira, claro, que vai falar sobre "E deu dons aos homens". Então, o tema vai falando sobre dons ministeriais. Os irmãos que querem baixar essa revista nova, né, do segundo trimestre, tem muita gente de outras igrejas, né, que entra lá no grupo lá, baixa, né, mas só que é benção, né? A palavra não é nossa, o material não é nosso, o material é do povo de Deus, e o povo de Deus contribui falando do Evangelho, falando da palavra de Deus. Então, os irmãos que quiserem baixar o material, é só clicar nesse link aí, que vocês estão vendo aí na descrição do Facebook, que está escrito aí, baixar a revista CPAD. Você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado para uma página, essa página vai explicar para vocês. Os irmãos que também quiserem baixar livros, né, tem mais de 30 livros para os irmãos poderem ler, né? Acredito que os irmãos só vai acabar de ler depois de uns 2 anos aí, né? Se for olhando os 32 ali, que está ali bem dinâmico, né? E aquele livro ali foi colocado a dedo, né? Eu não peguei aleatoriamente, a equipe aqui não pegou aleatoriamente. Então, que os irmãos possam ler a revista e também ler aqueles livros no nome de Jesus. E também os irmãos que querem conhecer também a igreja local, também tem um link, né, explicando sobre a igreja local, onde fica localizado os cultos aqui de quarta, sexta, domingo. Também fala da IBD da parte de domingo pela manhã, fala da IBD da parte da noite, que a IBD tem sido uma benção, não é isso, pastor Paulo? O presbítero também está aqui, os coordenadores da IBD, né? A IBD aqui funciona na sexta-feira às 19h30, né, às 7h30, e tem sido uma benção, né? O pessoal ali dos varões, o pessoal da juventude. Aqui a gente tem professores para os jovens, para os varões, para as varoas, né? Até para as crianças também tem tido a IBD aqui. A pandemia parou muitas coisas, mas não pode parar o serviço essencial, né? A Casa de Deus, a instituição, é um serviço essencial. E os irmãos que também quiserem, as irmãs, os irmãos que quiserem falar com a gente, né, sobre a revista, dificuldade, algo tipo assim, também tem um link, meus irmãos, do WhatsApp. Então, se os irmãos quiserem falar com o pastor Paulo, está bem explícito aí, né? O WhatsApp do pastor Paulo. Os irmãos vão clicar nesse link e vai falar com o pastor Paulo. Pastor Paulo, me tira uma dúvida, como é que eu vou baixar essa revista? Então, no WhatsApp mesmo, você vai estar tirando essa dúvida, né? A gente não é aqueles pastores, né, do YouTube em que tem milhões de visualizações, mas só que o camarada é incomunicável. Então, a gente é um povo democrático, não é isso? Então, a gente disponibiliza aí para vocês aí nosso WhatsApp, tem o WhatsApp do presbítero Silvio, o WhatsApp do Júlio, o WhatsApp do Leandrinho. Eu saí colocando, na verdade, né? Então, acredito que o pastor Paulo não vai ter implicância com isso, o Silvio também não, o Júlio também não. Então, que os irmãos possam cultuar ao Senhor junto com a gente aí no domingo pela manhã da semana que vem. Pastor Paulo, vai que vai. Paulo, né? Vai que vai, Paulo. Fazer uma finalização. Eu gostaria de estar agradecendo, né, primeiramente ao Senhor Jesus. Eu gosto muito de agradecer. Eu gosto sempre de manifestar a minha gratidão. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor Jesus essa oportunidade de estar aqui, né, e o convite, né, do pastor Paulo,
que sentiu de coração, de me convidar. Eu tenho tentado há alguns anos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, e gostaria de deixar um testemunho. Eu não era... eu não dava valor à escola bíblica. Não tinha a escola bíblica como prioridade. E eu vou compartilhar com os irmãos que fazer parte da escola bíblica tem feito grande diferença na minha vida espiritual. Grandes coisas eu tenho aprendido da palavra do Senhor, e isso tem sido edificante para a minha vida espiritual e para a vida da minha família. Então eu gostaria realmente de deixar aqui hoje a minha gratidão. Amém? Amém. Depois do presbítero, quer deixar logo ele, presbítero? Dar uma saudação ali também, né? O nosso irmão Rodrigo, né, que participou externamente, agora ele vai falar algo ali, vocês vão escutar a voz dele, tá bom, irmão? Pastor, só deixar aqui um incentivo aos irmãos, né? Do último parágrafo, eu imagino Jesus ele falando para nós hoje, né? Meus irmãos, não se apegue a tempo e nem a eventos, mas, como diz aqui o livro de Lucas, nós devemos estar preparados e com as nossas candeias acesas. Devemos estar alimentados, né? Com o nosso espírito alimentado, e devemos estar atentos para a vinda de Jesus. Então, nossa ansiedade, as nossas tarefas do dia a dia não devem fazer com que percamos o nosso foco nessa segunda vinda de Jesus. Amém, né? Bem colocado, né? Pode falar, presbítero. Lá em Apocalipse, né, fala sobre exatamente isso aí que o irmão falou, estejamos com as nossas candeias acesas, né, como as 10 virgens, né, para que quando o noivo vier nós estejamos preparados. E lá em Apocalipse fala o quê? Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Então nós temos que fazer realmente o que está dentro de nós. Se nós somos de Cristo, nós temos que estar fazendo as coisas de Cristo, né? Nos organizando, fazendo com que a palavra de Deus seja transmitida a todo o povo, né? A nossa família, aos que a gente não conhece também, fazendo todo essa parte, né? Que é o que nós temos que fazer realmente, é isso. E pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o mandamento que Cristo nos deixou. Se nós não fizermos isso, nós estamos indo contra a palavra de Deus, estamos entrando em desobediência, né? E para nós levarmos essa palavra, nós temos que fazer o quê? Aprendermos a palavra, né? Como é que você vai transmitir alguma coisa que você não sabe? Então, realmente, a escola bíblica aqui, nós estamos tendo uma grande desenvoltura, né? Estamos desenvolvendo bastante, que é uma live, é uma coisa nova aqui em Lameirão 1, e nós estamos tentando nos adequar da melhor maneira possível, né? Para poder estar realmente passando as verdades bíblicas, porque eu quero que todos se salvem também através de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a nossa tarefa, levar o Evangelho a toda criatura, e que o Senhor abençoe a cada um. E estejamos domingo que vem com a nossa nova lição, né, que vai ser falar sobre os dons espirituais, continuar falando, né, dos dons espirituais, para que nós possamos estar realmente passando firme aí por essas grandes tribulações que ainda estão por vir, né. Espero que esses 10 dias que nós estamos em casa, né, esse feriado, realmente lá para frente venha surgir um efeito positivo, né? Para que as pessoas realmente não se contaminem, né? Nesse período aí de pandemia, e todos estejamos atentos a isso, né? Porque o negócio está bem forte aí fora, as mortes estão crescendo,
E nós temos que vigiar e levar a palavra, né, a todos aqueles que estão necessitados no momento, né? Vamos orar? Amém. Eu vou Amém. só falar algo rapidinho. Vai tá, falar? irmão? Eu quero deixar, tá, irmão, uma saudação, um abraço. É que no que eu falo, né? A minha família também está lá do outro lado, né? Família Couto, né? Meus primos, né? Todo mundo está lá do outro lado, lá assistindo. Aí eu quero deixar para vocês, tá? Meus primos, um agradecimento aí por vocês estarem assistindo a live, né? Nos ajudando. Tá? E um grande abraço, né? Tem uma das minhas primas também que está internada, né? Está com Covid, né? Está entubada, nós estamos orando, né? E tudo está na mão de Deus, né, irmão? Tudo sempre está na direção de Deus. A gente ora, a gente pede, mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. A nossa função é orar, pedir, né? Mas Deus tem propósitos para tudo e nós temos só que entregar na mão do Senhor, tá? Eu quero agradecer os irmãos, tá, que estiveram com a gente nessa primeira revista, né, do primeiro trimestre, né? Onde eu creio que foi muito edificante, irmão, para a nossa vida. E agora está vindo a segunda revista, né? Isso aí vai ser bênção também, tá bom, irmãos? Eu não vou me alongar porque a hora já está nos cobrando, tá? E hoje, como teve um grupo maior, né, tem mais um irmão ali que está querendo entrar também, mas o espaço está ficando pequeno. Mas Deus vai nos abençoar aqui com uma câmera mais ampla, onde podemos abrir a câmera, né? E vamos fazendo a obra como ela tem que ser feita, tá bom? O nosso presbítero vai orar, eu estarei dando a bênção apostólica. E vamos lá, presbítero, vamos para frente aí que... Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos agradecer por mais um término, Senhor, da escola bíblica dominical, nesse trimestre que passou, Pai. Foi uma bênção, foi gratificante, aprendemos muito, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E creio que nossos irmãos também, Senhor, aprenderam bastante conosco aqui, que passamos para Ele o nosso conhecimento. Pai, que Tuas mãos possam estar sobre a vida de cada um que assiste essa live, cada família, Senhor, vai transformando, que possa estar, Senhor, na tábua do coração de cada um, Pai. Vai transformando as vidas, vai abençoando, vai dando saúde, Senhor, vai dando saúde a este povo, Senhor, que te clama, que te busca, Senhor, todo aquele necessitado, vai de encontro agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que almas se rendam através, Senhor, do teu povo. Pai, nós te pedimos, te agradecendo, sabendo da nossa vitória, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, né? Antes da bênção, irmão apostólica, eu vou deixar só um lembrete. Nosso culto aqui é às 18 horas, né? E vai estar aqui o nosso pastor na direção, né? O pastor Robson Menendez, junto com toda a equipe, tá ok, irmãos? Os irmãos moram perto da localidade aqui, que queiram vir compartilhar com a gente aqui o culto. As portas estão abertas, né? Mas nós estamos nesse negócio da Covid aí, mas as cadeirinhas estão tudo separadas aqui, tá bom, irmão? Os irmãos venham de máscara, porque a máscara é muito importante. Eu estou sem a máscara porque, além de eu estar usando óculos embaixo, eu estou com o microfone daqui de boca, então eu tenho uma dificuldade. Mas a gente está separadinho, falando para frente, tá? E tudo está na direção do Senhor. Vamos lá, bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do seu divino Espírito Santo seja com todos, que aguarda a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos possam dizer: se Deus é por nós, possamos todas as coisas, né? Aleluia, glória a Deus. Bom domingo aí, tá, irmãos? Em família, tá? Um bom almoço. Aleluia.